Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o trânsito, né? Tivemos aí a Semana Integrada de Trânsito, onde foi trabalhada a conscientização, a prevenção de acidentes. E para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor aposentado, Dr. Fernando Fucassal, ele que tem uma vasta experiência aí na administração pública, foi secretário de Negócios Jurídicos, foi diretor jurídico da Câmara e autor do livro Crimes de Trânsito, que está na sua terceira edição. E também recebemos o capitão da Polícia Militar, Ederson Merig Pinha. Obrigado aos dois pela presença. E eu começo com o capitão. Capitão, eu estou com os dados aqui levantados no site da Secretaria de Trânsito, que apontam, em parceria com a Patru, 45 mortes este ano no trânsito de Rio Preto em 8 meses. Seria aí um recorde, mas um recorde histórico. Mas o senhor me explicava que não é bem assim, queria que o senhor esclarecesse esses dados. Então, Alexandre, na realidade é um recorde negativo, né? É uma coisa que a gente vem lutando diuturnamente para sempre estar evitando. A questão desses dados aí, né? Às vezes acontece alguma divergência por conta de várias fontes fazendo a mesma compilação e muitas vezes acabam não batendo. Esses dados aí, e é bom a gente ressaltar que a Patu está fazendo um trabalho muito bom. Ela está mapeando todas a questão dos acidentes, dos óbitos e com bastante clareza realmente nesse sentido. Desses 45, 3 deles não foram na nossa área em São José do Rio Preto. São acidentes que aconteceram em estradas da nossa região e essas pessoas, esses acidentados, foram trazidos aqui para São José do Rio Preto e vieram óbito aqui. Então a gente tem que realmente retirar essas 3 mortes, né? E ressaltar também, né, que esse número às vezes é até maior por conta que os acidentes na malha ferroviária, na malha federal. Nas rodovias federais. A BR, né? A BR que corta aqui nossa área, não está englobando esses números, tá? Tá certo. Doutor Fucassal, obrigado pela presença aqui. Crimes de trânsito. O que leva uma pessoa a cometer um crime de trânsito e às vezes até matar outra pessoa? Sim. Sabidamente, quando a gente fala em crime de trânsito, nós já falamos da imprudência, da negligência, da imperícia do condutor. Ou seja, é um crime totalmente evitável. Basta ser diligente minimamente, ser prudente minimamente. Outros delitos acontecem por força de dolo, que se chama, né, de vontade da pessoa cometer um delito, de matar, de furtar, de assaltar, etc, etc. Mas o crime de trânsito, ele é um crime totalmente evitável. Evidentemente que nós não vamos evitar tudo isto, porque todos os crimes, todos os males também não deixam de constituir um fenômeno social e, portanto, ele não desaparece jamais. O que nós trabalhamos e que a humanidade deve trabalhar é exatamente para que isto seja reduzido a um número mínimo possível, minimizar ao máximo os danos que são causados pelos acidentes de trânsito, pelos crimes de trânsito. O crime já tem uma conotação não pura e simplesmente de um simples acidente, mas é um acidente de trânsito no qual se identifica aí um comportamento imprudente do condutor. Já em outras épocas não se pensava em fazer essa criminalização. Por quê? Porque às vezes não se aceitava a ideia de que uma pessoa fosse punida criminalmente pelo fato de ser negligente apenas. Muitas vezes isso decorre até de uma falta de conhecimento, falta de cultura, falta de traquejo na vida, falta de prudência, enfim, e às vezes isso é confundido até com a burrice da pessoa. E que, no final das contas, nós estaríamos até condenando criminalmente o sujeito pela burrice. Um incapaz, né? Na verdade, seria assim, quase isso, né? Mas são os acidentes, os crimes de trânsito causam aí cerca de... Nós estávamos falando aqui de estatísticas, né? Mas isto, às vezes, reduzindo um pouco mais, aumentando um pouco menos, mais, etc., em determinadas épocas, mas numa base de 45
há 60 mil mortes no trânsito a cada ano. É o país que mais mata no trânsito? Possivelmente, proporcionalmente, com certeza. Então, é um número elevadíssimo. Isto é mais que qualquer guerra, qualquer atentado terrorista, muito mais que qualquer coisa. É um número muito grande. Para se ter uma ideia, o Brasil, em 2015, assumiu um compromisso no Mercosul, não de reduzir o número de acidentes de trânsito, mas apenas de manter o número de acidentes de trânsito, o que não deixa de ser uma coisa vergonhosa. Né? Não se compromete-se a manter o número e não para reduzir. Falta muita coisa aqui no Brasil. O senhor disse que os crimes de trânsito são, em sua maioria, evitáveis. Até quando uma pessoa é denunciada por um homicídio doloso, quando o Ministério Público entende que há intenção de matar, a pessoa tinha essa intenção mesmo ou esse homicídio era evitável? Que, na realidade, em muitos casos desses, de acidente de trânsito, e que são depois levados à justiça como crime doloso... Normalmente é racha e embriaguez, porque, veja, né? Crime doloso já tem uma outra configuração. O crime doloso, ele tem a configuração no Código Penal, no artigo 121, conhecidíssimo de todo mundo, artigo 121 do Código Penal. Ali o homicídio doloso, o homicídio culposo na direção de veículo, de trânsito, está no Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei especial. Então, quando se fala que alguém cometeu dolosamente um crime no trânsito, não entra no Código de Trânsito Brasileiro, entra no Código Penal comum. E daí, então, pode ser levado ao tribunal do júri. A questão é muito controvertida, se sabe isso, há muitos anos se vem debatendo sobre a questão, nós vamos fazer um esclarecimento aqui em poucos minutos, mas o que são os casos que são levados como homicídio doloso ou crime doloso de trânsito, como crime de homicídio doloso, são os casos frequentes de condutor que estava embriagado e condutor que estava praticando racha. Costuma-se dizer que ele assume o risco de cometer o crime. Que, na realidade, às vezes não é verdadeiramente isso. Mas a infração é tão grave, que imputa-lhe a tal ponto de chegar a denominá-lo de crime doloso, quando, na realidade, nem tanto chegaria. Tá certo. Capitão, a Polícia Militar responsável pela fiscalização, o que tem sido feito em Rio Preto para, se não diminuir, pelo menos como disse o doutor Fernando, tentar não aumentar o número de mortes como a gente verifica em 2017? Então, né, o trabalho ele é feito diuturno, né? A gente tem que pontuar vários aspectos, várias circunstâncias que fazem com que o número de acidentes ele aumente a cada ano, né? O número de mortes também. E por isso estabelecer tipo assim um freio. Primeiro a gente freia e depois a gente tenta engastar uma ré e diminuir esses números, né? A gente precisa ter e precisa de dados, porque há 15, 16, 17 anos atrás, a nossa frota era de 30 milhões de veículos. Hoje nós já estamos beirando a 100 milhões de veículos. Então, o que acontece? Nós temos aqui no Brasil como um todo, em especial aqui na região que a gente vive, em São José do Rio Preto, nós temos um índice praticamente de veículo por habitante, como se fosse país de primeiro mundo, só que a nossa cultura, a nossa educação ainda não é de primeiro mundo. Pelo contrário, está muito longe disso. A malha viária, se a gente pegar a malha viária nossa de 15 anos atrás, é praticamente a mesma, não mudou muita coisa. Por isso que começa a travar o trânsito, por isso que dá os congestionamentos. E a grande questão, e que a gente tem que trabalhar isso dia a dia, muito mais às vezes do que a própria repressão, é a questão da educação, da conscientização do trânsito. Qualquer acidente, Alexandre, que você me mostrar de trânsito, eu te mostro uma infração de trânsito que aconteceu antes, poucos segundos, poucos minutos antes de acontecer o acidente, houve, via de regra, uma infração de trânsito. Ou seja, se essa pessoa ela respeitasse as normas de trânsito, o código, se ela tivesse aquela educação, aquela questão de eu não vou fazer isso porque realmente pode acontecer alguma coisa, o acidente ele não iria vingar, não iria acontecer um acidente. Então a gente precisa trabalhar assim com os dados estatísticos, o aumento gigantesco na frota que nós temos, a malha viária nossa que não é a mais adequada, ela não cresce nesse mesmo patamar.
o número de veículos ele é despejado no trânsito muito maior do que a própria população que vem crescendo. E tudo isso colabora para esses dados aí trágicos mesmo, né? Mas a fiscalização ela vem sendo feita, apesar dos pesares aí, todas as dificuldades. Muitas vezes o trânsito ele é colocado em segundo plano porque a questão criminal ela acaba sendo mais prioritária, né? Entre fazer uma autuação, uma fiscalização de trânsito e atender um roubo, um furto, um estupro, um homicídio, é evidente que o policiamento ele vai ser direcionado para a questão criminal. Mas o trabalho vem sendo feito, com enfoque em especial na questão da embriaguez ao volante também, tá? Que a gente sabe que desses números aí que o doutor falou de 45, 50 mil mortes, quase que 50% tem álcool relacionado a esse acidente. O senhor falou da frota, quem está assistindo a gente aí está vendo a linha, a curva, o crescimento da frota em Rio Preto, a gente vê que a linha da frota cresce muito mais vertiginosamente do que a de habitantes. Para exemplificar, 2007 a gente tinha 224 mil veículos para 390 mil habitantes, 2016 370 mil veículos para 446 mil habitantes, é muita coisa, né? Já estamos batendo 380 mil veículos agora o mês que vem, então realmente ele cresce. E a mesma malha, você concorda? É o mesmo espaço, espaço, né? É a Avenida Alberto Andaló, Avenida Badibacite, a Murchide 11, que está absorvendo tudo. Todo esse despejo de veículos no trânsito. Tá certo, gente. Esse é o X da questão. Hoje a gente debate o trânsito de Rio Preto com o promotor aposentado Fernando Fucassal, autor do livro Crimes de Trânsito, e o capitão Ederson Merig Pinha. A gente tem um rápido intervalo e volta já já. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão, hoje debatendo o trânsito. Então vamos direto com o doutor Fucassal. Doutor, com a experiência do senhor, as leis brasileiras são brandas, os motoristas cometem as infrações na certeza da impunidade. Qual a avaliação do senhor? Eu tenho a impressão que as leis não sejam brandas. Na verdade, isso não tem nada a ver com a criminalidade, porque pode instituir a pena de morte para quem comete um acidente de trânsito, que os acidentes de trânsito vão continuar acontecendo. E nós temos o grave problema da convivência nossa com as máquinas, que são os automóveis, e a cada ano aumenta a frota de veículos, ou seja, a tendência é de aumento de veículos e, portanto, aumento do número de acidentes de trânsito, e a criminalidade, idem. Agora, nós não podemos fazer, a exemplo do armamento, que se fez o desarmamento, muito questionável, por sinal, nós não podemos fazer, no âmbito dos acidentes de trânsito, um desveiculamento, não é? Uma desautomobilização. Isso seria completamente inviável. E, portanto, nós não precisamos, na verdade, de leis mais rígidas nem nada. O que nós precisamos, e sabidamente o que acontece, é que nós precisamos de formação de condutor, de educação de condutor, de, vamos dizer assim, de filosofia de vida para saber conviver com seus semelhantes com a utilização dos veículos. Este é o grande problema, porque a habilitação, por exemplo, no Brasil se faz aos 18 anos de idade, com 20 horas de aulas práticas e um conhecimento teórico superficial. Eu já acho que esta habilitação haveria de ser um pouco mais rígida, não só 20 horas de aulas práticas, mas pelo menos umas 120 a 150 horas de aulas práticas. A habilitação não seria a partir dos 18 anos de idade, até menos que isso.
até aos 16 anos de idade. País de primeiro mundo Sim, são 16 por anos. quê? Isto varia muito de país para país, mas eu quero dizer de que forma. Aos 16 anos de idade, porque aos 16, aos 15, o adolescente, ele já está mais que formigando as mãos para pegar o volante. Este é um assunto que implica a família toda, é uma briga constante. Os pais não querem, porque não podem entregar o veículo e etc., com uma série de consequências, inclusive porque se trata igualmente de um delito. Mas seria o caso de se possibilitar a habilitação aos 16 anos de idade, no entanto, dos 16 aos 18 anos de idade, poder dirigir, mas só acompanhado de um responsável. Então, nós teríamos aí uma autorização para o seu responsável legal, uma autorização para o menor e uma responsabilidade de ambos no tráfego de veículos, na condução dos veículos, ou seja, só com um responsável do lado que se poderia dirigir. Nós, então, formaríamos melhores condutores, tenho a impressão. Porque a questão do menor dirigir não é o que nós temos de problemas na velhice, dos reflexos para dirigir, etc., etc., nós temos de sobra para os adolescentes. Isso tem. Habilidade para dirigir tem muito. Então, são esses que praticam as mais variadas aí, as estripulias no trânsito. Mas, então, se habilitar dessa forma e uma identificação no veículo de que aquele veículo está sendo conduzido por um menor ainda na fase de aprendizado. Menor aprendiz. Né? Isso. E, da mesma forma, suponho que igual situação seria com relação às pessoas idosas. São muitas pessoas idosas, não há um limite para dirigir, não é isso, capitão? Exatamente. Então, tem muitas pessoas idosas e mais idosas ou menos idosas que têm dificuldade para dirigir, têm dificuldade para estacionar, fazer uma baliza, enfim, tem grandes dificuldades. E, a pouco, essa dificuldade vai aumentando. Estes veículos haveriam de ser também identificados, seja no veículo, seja na placa, de alguma forma fazer identificação para dizer assim, este veículo está sendo dirigido por uma pessoa que tem alguma dificuldade para dirigir. Tenho a impressão que isto elevaria o nosso sentimento de complacência com relação a essas pessoas, porque você não sabe quem é a pessoa que está dirigindo, sobretudo porque tem esses vidros escuros, você não consegue identificar. Mas se for possível identificar aquele veículo, eu acho que todos os outros condutores... despertaria uma compaixão, né? Isso, exatamente. Bom, o senhor falou formação e educação, capitão, no trânsito. A polícia tem algum tipo de fiscalização na formação dos condutores ou não? Isso não cabe à corporação? Não cabe. E eu emendo a educação do motorista riopretense. Qual é a avaliação da Polícia Militar em termos de seta, arremessar lixo pelo vidro, uso de cinto de segurança, respeito à faixa de pedestres? Qual é a avaliação? Bom, na realidade, só para deixar bem claro, a questão da fiscalização da formação do condutor fica a cargo do DETRAN, né, o Departamento Estadual de Trânsito, que faz um bom serviço, inclusive, tá? Mas é um órgão civil, né? Exatamente. O DETRAN, há algum tempo, ele já saiu da Secretaria de Segurança Pública, né, e hoje é um órgão civil. Com relação aí à fiscalização e educação, bom, vamos lá. O código, a letra fria do código ela é bonita. Inclusive, ele tem um dispositivo lá que fala que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados são responsáveis pelos não motorizados e todos são responsáveis pelos pedestres. E a gente vê que na cabeça do cidadão é justamente ao contrário, que o pedestre é o que menos tem direito e o veículo maior do motorizado é o que mais tem direito. Ninguém vai enfrentar, Não, né? eu sou maior, tá. Então, é realmente a questão de educação para o trânsito. A gente pega também lá no artigo 74, que fala do Código de Trânsito, que fala que a educação ela tem que ser em todas as faixas etárias, desde a pré-escola até o ensino superior. E a gente vê que devagarzinho isso vem começando. E é importante isso, porque a gente vai precisar realmente de uma geração para mudar essa cultura. Vou dar o exemplo do cinto de segurança. O cinto de segurança,
sei lá, na minha época, acho que na época do doutor, a gente não utilizava cinto de segurança e realmente foi difícil a gente se acostumar. Né? Quer dizer, hoje os nossos filhos, ele entra no carro, primeira coisa, ele não consegue dar a partida no veículo se ele não colocar o cinto. Isso vai mudando ao longo do tempo. Meu filho de 7 anos já é assim, ele entra. Mesma coisa a cadeirinha, né, Alexandre? A cadeirinha, quando ela foi implantada, era uma tristeza você colocar uma criança para sentar na cadeirinha. Ela se debatia, ela chorava. Hoje já é o contrário. Hoje ela, se não estiver na cadeirinha, ela já... E a gente sabe que a cadeirinha, ela salva a vida. Isso é comprovado estatisticamente. Então, não há o que questionar. Com relação às infrações de trânsito... Qual a infração mais comum em Rio Preto que a polícia constata? Nós temos ali a questão do celular, essa é imbatível. Questão do celular, e o cinto de segurança. Ainda, basicamente, são essas. Mas a gente pode pontuar um monte de outras, até porque essas são as mais fiscalizadas. Sim. Mas é que nem você falou, nós temos aí, até pouco tempo, né, agora está mudando aí por conta das faixas exclusivas de ônibus, a Andaló com 3 faixas. É difícil a pessoa mudar a faixa da seta. Ela acha que para mudar de uma faixa para outra, dentro da mesma via, que ela não precisa utilizar a seta. Que a seta é só para fazer a conversão, e não é. Seria uma infração de trânsito. Se a gente parar num cruzamento que tem uma faixa de pedestre, é incrível. A pessoa faz questão de avançar a linha de retenção e para o veículo sobre a faixa. Como se aquele microsegundos ali que ele vai ganhar fosse adiantar alguma coisa na hora que abrisse o semáforo. Então, agora, dá para a gente falar que essa pessoa ela não sabe que não pode parar sobre a faixa? Ou falar para a pessoa que não é infração ela colocar o cinto? Ou seja, ela sabe. A pessoa ela sabe. Falta justamente a educação, ou melhor, a conscientização, porque ela foi educada para isso. A hora que ela tirou carta, ela aprendeu isso daí também. Então, precisa da conscientização. E a questão intimamente ligada à educação é a fiscalização. A gente precisa ter uma fiscalização bem severa, bem rígida. Porque é aquele ditado, se não vai pelo amor, acaba indo pela dor. E a dor é o bolso. Eu até ia perguntar para o senhor a questão, muitos falam de que Rio Preto tem uma indústria de multas, são muitos radares. É isso mesmo? Não. Ou só é multado quem infringe a lei? Não, de forma alguma que existe indústria de multa. Isso a gente consegue debater de igual para igual. Qualquer pessoa que vai defender essa tese, a gente vai provar que não existe. Se nós pegarmos um percentual, isso acaba sendo um chutômetro, mas nem 5% das infrações cometidas são autuadas. Concorda, doutor? Se nós dermos uma volta agora, a gente vai ver 20 infrações que foram cometidas agora, qualquer lugar, e não foram autuadas. Então, indústria de multa não existe. E você tocou um ponto importante. Existe uma indústria de infrações, né? Perfeito, essa é a questão. A indústria não é de multas, é de infrações. Agora, me aponte uma pessoa que foi autuada injustamente, Alexandre. Talvez, pode ter erro no sistema, o radar, na leitura do radar, o próprio agente às vezes anotou a placa errada. Só que esse caso ele não chega a 0,1%, não chega. A pessoa ela vai reclamar que ela foi autuada, ela vai reclamar que o valor aumentou. O celular passou a ser uma infração gravíssima, pergunta se diminuiu. Então tem que ter uma fiscalização rígida, ampla. Então a gente tem que estar lá para autuar. Porém, não existe indústria de multa, isso não é verdade, tá? Isso daí é uma concepção que as pessoas criam porque querem continuar cometendo a infração. E como eu falei, antes de um acidente vem uma infração de trânsito. Antes de uma morte no trânsito, vem uma infração de trânsito. Doutor Fernando, a questão do celular, me parece que hoje é a situação mais grave do trânsito, acho que é mais até que a bebida. O senhor, com a experiência que tem uma solução para o celular ou é a educação mesmo, conscientização? Porque a multa já é pesada, né? Não. A multa de celular, ela era uma infração... Tem vários, né? Tem falar o celular, manusear o celular... Ela era média, ela custava hoje R$130 e ela passou a ser R$293. Tá, hoje. Tá, 293. Que é pouco, que realmente é pouco. Se você verificar o que pode causar o uso de celular, realmente é um valor baixo. Só se suprimir o celular. Colocar bloqueador no carro, suprimir o telefone celular. Celularização, né? Isso. Ou suprimir o telefone celular, ou já se introduzir na fabricação dos veículos um sistema que faça o bloqueio do telefone celular no momento que liga o veículo. Como já existe em alguns países, a pessoa, antes de dirigir, ela tem que soprar no etilômetro para poder ligar o carro. E são mecanismos assim que vão sendo criados à medida que surge toda a parafernália na vida da gente, né? Mas
Tá certo, senhores. Infelizmente o tempo é curto, o papo é bom. A gente tem 2 minutinhos. Eu deixo 1 minuto para o senhor deixar o seu recado aí aos motoristas riopretenses e o doutor se despede. Não, o que a gente tem que falar para os nossos motoristas que não são mal educados, nós não temos realmente índice tão alarmante aqui em São José do Rio Preto. Como eu falei, é muito veículo para pouco habitante. Mas é contar com a Polícia Militar, fazer a sua parte no trânsito, isso que é importante. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai minimizar demais o número de infrações de trânsito, consequentemente de acidentes. Então, é ter consciência, ter educação e respeitar as leis. É básico isso. Doutor Fernando, a sua palavra, e se alguém quiser adquirir o Crimes de Trânsito, está disponível? Tem a venda? Não está, porque houve uma edição esgotado? limitada, tá? Houve uma edição limitada Sucesso a 6. Não é porque foi um número limitado e, portanto, de 6 mil exemplares e nesse livro o senhor discorre, comenta o Código Penal, os crimes de trânsito, né? Desde o homicídio, todo homicídio, lesão corporal, etc, etc. Mas, aí acrescendo a fala do eminente capitão, realmente precisamos, isso é importantíssimo, que haja uma fiscalização efetiva. O Estado tem sido um pouco negligente, vamos dizer assim, vamos atribuir agora a negligência não ao motorista, mas ao Estado, aos governantes, com relação à fiscalização. Há uma limitação muito grande na fiscalização contingente de pessoas. O Estado poderia se utilizar não só do seu pessoal, de polícia, mas também até da própria comunidade, de pessoas probas, decentes e que ajudassem nesse tipo de fiscalização. E, por outro lado, também vamos atribuir a culpa, em parte, aos nossos governantes, no sentido de melhor estruturar essas estradas, não é? As nossas ruas, as nossas vias públicas em geral, e até uma coisa muito simples para o senhor prefeito municipal, é que nós poderíamos aí implantar um semáforo para o pedestre, porque o semáforo que existe aqui na cidade é o semáforo só para veículos, não existe o tempo para o pedestre. Significa que a prioridade aqui é o veículo, não a pessoa. Aliás, o pedestre não deu para a gente abordar, eu ia abordar que também a educação, parte do pedestre também, é muito comum a gente ver o pedestre aí cruzando pedestre negligente igualmente. Cruzando a rua no meio, fora da faixa. Isso porque ele vai ser o maior prejudicado se ele for se envolver no acidente, ele é negligente. Tá certo. Capitão Ederson Merig Pinha, muito obrigado à Polícia Militar. Doutor Fernando Fukasawa, muito obrigado pela sua participação. Ambos já estão convidados para um novo debate. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.